Olá, boa noite para você. Mais uma quarta-feira, hein? Mais um dia. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para você que é empreendedor e também para você que tem o sonho de abrir o seu negócio. Eu sou o Márcio Fontinelli, seja muito bem-vindo porque você é meu convidado especial. Márcio França assume o Ministério da Micro e Pequena Empresa. A posse ocorreu em uma reunião privada no Palácio do Planalto. Caixa Econômica lança linha de crédito para empreendedores. Medida deve ajudar a economia das regiões que passaram por dificuldades. E hoje, no Dia da Cachaça, vamos conhecer um empreendedor que ganhou o prêmio pela melhor cachaça branca do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente já começa com a notícia de que Márcio França é empossado como ministro da Micro e Pequena Empresa. A nova pasta criada pelo presidente da República vai cuidar das políticas, programas e ações que facilitem o acesso a recursos financeiros, o registro de empresas e o fomento à cultura empreendedora no geral. A medida provisória que cria o Ministério foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O texto foi encaminhado ao Congresso Nacional para aprovação dos parlamentares. Outras pastas do governo também passaram por mudanças. O Ministério de Portos e Aeroportos, que era comandado por Márcio França, vai ficar com Silvio Costa Neto, do Republicanos. O Ministério dos Esportes foi assumido pelo deputado federal do PP, André Fufuca. A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar 300 milhões de reais em crédito para empreendedores de todo o país. A linha foi lançada nesta quarta-feira em Brasília. Veja na reportagem. A Caixa Econômica Federal lançou uma estratégia de microcrédito produtivo orientado, a reabertura da linha de microcrédito Caixa Repasse. De acordo com o banco, a iniciativa tem como objetivo conceder crédito a microempreendedores brasileiros por meio das entidades operadoras. A reabertura da linha faz parte de uma série de ações com foco no acesso e na independência financeira dos empreendedores, reforçando o papel da Caixa como banco de fomento e execução das políticas públicas de indução ao crescimento econômico e desenvolvimento do país. A presidente da Caixa ressaltou o impacto do microcrédito na realidade de estados que estão passando por dificuldades, como a região sul do país. A nova estratégia amplia a capacidade da Caixa de apoiar as cidades atingidas pelo ciclone nesse momento de grande dificuldade, pois além de todas as ações que o banco vem adotando lá nessa região sul, o estado de calamidade das cidades, ele está trazendo também para as entidades, que parte dessas entidades associadas à Becred são justamente lá da região sul do país, está trazendo mais uma possibilidade de fonte de recursos para reconstruir essas cidades. E também é importante dizer que não só para o sul, mas também será afetado para o Brasil inteiro. O evento também contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que contou como o benefício vai funcionar na prática, usando como exemplo os empreendedores da região sul. E a Caixa Econômica Federal vai ser um instrumento importantíssimo de desenvolvimento. Então, venho trazer um abraço carinhoso através da Rita Serrano, que esteve conosco lá agora domingo no Rio Grande do Sul, percorrendo Lajeado, Mussum, Roca Salles, vimos aquela tristeza, e eu não tenho dúvida de que a Caixa Econômica vai ser também um instrumento importante para recuperar, né? E o que a gente ouvia de todo mundo ali, deputados, senadores, era, olha, eu amanhã não tenho onde trabalhar, porque a indústria foi embora, carregada pela água. O comércio, até a agência da Caixa foi levada. A agricultura, quem tinha aviário, foi embora o aviário, o chiqueiro, o estábulo, uma tristeza. Mas
não tenho dúvida de que o bom capital, né, com juros corretos, vão estimular a recuperar essa tragédia do ponto de vista de emprego. Com a estratégia, a Caixa pretende disponibilizar 300 mil a entidades operadoras de microcréditos e microfinanças. Os recursos serão repassados até o fim deste ano para mais de 160 mil empreendedores em todo o país. Na ocasião, a presidente da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, Isabel Baggio, assinou um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica para o fomento ao empreendedorismo. Hoje, nossa estratégia é assinar esse acordo aqui com a ABCred, e esse acordo tem o objetivo de atuar junto às entidades, entendendo cada vez mais seu modelo, além de promover a cidadania, o empreendedorismo, o desenvolvimento social, econômico e territorial, bem como impulsionar a produtividade e o emprego. Pois é, quem não quer ficar bonito, né? O Brasil é o terceiro maior mercado de estética do mundo, com faturamento em torno de 170 bilhões de reais por ano. Entre os queridinhos dos consumidores está a harmonização facial, procedimento que tem movimentado as clínicas odontológicas. E para dividir com a gente a experiência no mercado de beleza, a gente recebe agora a dentista Carol Pinheiro. Carol, boa noite para você. Seja bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, terceira edição. Quer dizer que o brasileiro está cuidando um pouquinho mais aí da fisionomia, está querendo ficar um pouquinho mais bonito, por assim dizer, quem pode, né? No meu caso. Mas, enfim, é um mercado que está crescendo, né? Oi, Márcio, boa noite, tudo bom? Tudo bem, obrigado. É um mercado que tem crescido muito, né? Não só para a minha área na odontologia, né? Mas para vários profissionais da saúde, mas ainda é um tabu, né, para muita gente, em que qual profissional exatamente procurar, né? E como cirurgiã dentista, já para explicar, né, é uma especialidade da odontologia, desde 2018, mais ou menos. E como é que foi empreender nesse mercado? Como é que você se planejou e se programou? Até porque a gente tem esse tom um pouco mais leve com relação a isso, mas a gente não pode esquecer que o mercado da estética mexe com saúde, que é uma coisa muito séria. Então, como é que você se planejou para que você tenha um negócio saudável e que você também pudesse fazer um atendimento às pessoas de forma com que você não tivesse problemas? Exige muito estudo, né? Como você bem falou, a gente está mexendo com a saúde das pessoas, e não é só a saúde física, a gente está mexendo também principalmente com a saúde mental. Então, a gente tem que ter uma preparação, tanto na especialização, quanto também saber lidar com pessoas, é muito importante. Conhecer bem de anatomia, conhecer de emergências médicas, porque apesar de parecer procedimento simples, né, a gente pode ter uma intercorrência, uma emergência a qualquer momento. Então, isso tudo a gente tem que estar preparado, independente do procedimento, por mais simples que ele pareça, né? Agora, Carol, a gente tem que falar muito em tecnologia, né? Afinal de contas, o mundo não para. Com relação a isso, como é que o empreendedor dessa área pode ficar sempre antenado e tendo recurso para isso? Porque tecnologia envolve investimento alto. Então, às vezes, ele começa com uma clínica ali pequena, começa a ter um recurso ali um pouco menor. Como é que ele pode se preparar para poder crescer e acompanhar a tecnologia? Hoje em dia, a gente tem muitos recursos, né? O mais conhecido hoje, que está na área da estética, é o Ultraformer, né? O ultrassom microfocado. E a gente sabe que é uma máquina extremamente cara. Tanto para quem adquire o tratamento, é um tratamento caro. E para o empreendedor também, para ter essa tecnologia na clínica, também é muito difícil. Então, no início, é muito importante a gente ter esses recursos de aluguel da máquina, fazer bastante curso. E aí, com a gente adquirindo mais recursos financeiros, a gente consegue, né, um dia ter essa tecnologia na clínica, entre muitas outras, como ultrassom, que dá para a gente prevenir intercorrências também. Então, cada vez mais que a gente vai se especializando, tem outras empresas que vão ajudando a gente a adquirir essa máquina num certo momento,
até a gente conseguir adquirir a nossa, né, por conta própria. Mas como empreendedora, eu sei que é difícil no início, né, então é esse recurso que a gente tem no momento. Carol, a gente sabe que trabalhar com estética não é nada fácil. Às vezes as pessoas têm essa questão de não se aceitarem bem como estão, algumas só querem melhorar. Então, acho que a gente precisa conversar um pouco sobre ética nessa área também, não só pensar em ganhar dinheiro, abrir uma empresa para ficar rico com relação a isso. Então, a gente também tem que trabalhar muito com essa questão ética de ser honesto com o cliente quando ele precisa e quando ele não precisa. Você falou em lidar com pessoas. Como é que você lida nesse ponto para chegar numa pessoa, por exemplo, e falar, olha, você não precisa disso? Essa é a minha rotina quase que diária, né? Porque quando a gente faz um tratamento e a pessoa chega num resultado satisfatório, parece que nosso cérebro começa a enganar ou procurar mais defeitos. E aí o profissional tem que estar muito bem preparado para chegar num ponto e falar, olha, agora já está bom, agora vamos esperar o tempo do produto agir, vamos aos poucos para você não se estranhar, para você se acostumar, né, com esse rejuvenescimento ou com essa modificação que ele escolheu fazer, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muito medo de mudar, mas às vezes a pessoa não gosta realmente de uma característica específica dela. Então também é uma escolha e a gente tem que respeitar. Mas tudo tem um tempo, um processo de cicatrização, de inflamação, então tudo isso tem que ser respeitado e a gente tem que falar para o paciente também, programar tudo isso na avaliação, antes, durante, depois, porque realmente a gente é profissional, mas o paciente não entende muitas vezes de primeira. Então, a gente não pode nunca deixar de explicar, de dar essa assistência para ele ficar confortável durante todo o processo. No seu ponto de vista, qual é a maior dificuldade hoje de quem empreende nessa área? Lidar com a expectativa, né? Às vezes, um tratamento simples na cabeça do paciente, na verdade, é uma coisa muito complexa. O que dá certo numa pessoa, às vezes, não dá certo em outra. O plano de tratamento, entender que a estética, a harmonização, o rejuvenescimento não é um tratamento só, não é um procedimento, é uma série de tratamentos. E muitas vezes ele vai entrar num tratamento que vai demorar muitos meses, às vezes anos, até chegar num resultado satisfatório. E às vezes a pessoa não está preparada para esse recurso financeiro, ou às vezes ela imaginou uma coisa que a gente não consegue entregar, né? Nem se a gente tivesse hoje, tem softwares que podem simular, a gente lida com os filtros hoje em dia, né, nas redes sociais, e a gente não consegue muitas vezes chegar naquela realidade que o paciente chega tentando, né? Então, isso é um desafio muito grande, mas tem resultados, principalmente quando a gente mostra o antes e o depois, aí a pessoa começa a entender e ver que realmente teve um resultado. Mas eu acho que o maior desafio é essa expectativa. Carol, tem que trabalhar com respeito, ficar sempre atento à tecnologia, entender o que o paciente precisa e, é claro, ter ética sempre nesse tipo de trabalho, que é muito complicado, mas também é muito satisfatório. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco a gente fala, sabe sobre o quê? Sobre estratégias para a captação de clientes. Eu volto já já. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil. Uma dúvida que atinge muitos empreendedores é se é possível recuperar o cliente que some antes da compra. Será que devemos continuar a buscá-lo, como foi no caso lá na pandemia? E esse é o tema de hoje da coluna Franchise. Quem responde para a gente é o meu amigo especialista Américo José Filho. Oi, Américo, tudo bem? Boa noite para você. Opa! Dá para pegar aquele... Boa noite, Márcio. Boa noite. Dá para pegar aquele consumidor fujão, dá? Sempre dá, Márcio. Sempre dá. Tudo é questão da gente entender como nós vamos recuperar esse consumidor, né? Quando nós estávamos durante a pandemia, todo mundo fazia alguma coisa. Todo mundo tinha um movimento, fazia
procurava uma forma de envolver vizinho, de usar todos os recursos, de usar a questão do telemarketing, usar o telefone, usar as redes sociais. Só que, de repente, o mercado foi voltando ao normal e todo mundo começou se acalmar. Né? Todo mundo começou a entrar naquela coisa normal, de tradição, sempre foi feito assim, ninguém começou a dar mais impacto, todo mundo voltou a reclamar do mercado, é porque o mercado não está bom, porque o cliente não está comprando, mas nós esquecemos de ver que nós abandonamos de ferramentas que nós havíamos conquistado durante a pandemia. Né? Ferramentas essas que, por exemplo, nós tínhamos lá a venda pelos canais digitais. Eu pergunto hoje para o lojista, o que você está fazendo, por exemplo, né, com os canais digitais que você trabalhou? O que você está fazendo com o Instagram? O que você está fazendo com o Facebook? O que você está fazendo com o WhatsApp? Muitas vezes, o que nós estamos fazendo é justamente o quê? Largando de lado ferramentas que, durante a pandemia, nos sustentou e deu garantia que você permanecesse no ar. Então, eu quero retomar com vocês dizendo o seguinte. Primeira coisa vamos rever digital. Mas antes de entrar no aspecto digital, vamos começar a pensar o seguinte. Responda uma pergunta para mim. Por que o cliente atravessa a rua ou atravessa um corredor inteiro para entrar na sua loja? Por que ele entra na sua loja? Alguém deve ter respondido assim, América, ele entra por atendimento. Não, ele nunca entrou. Entra por atendimento, ele entra pela visão da sua loja, ele entra pela sua vitrine, ele entra pela arrumação, pela exposição de produto, né? Ele entra pelo ambiente que foi construído. Ele volta na sua loja pelo atendimento. Mas vamos falar um pouco. Você buscou esse cliente trabalhar e entender qual é o perfil dele, o que ele gosta. Você preparou a sua equipe para esse atendimento? Ou muitas vezes o que acabou acontecendo foi simplesmente eu voltei ao normal. Então, eu tenho que começar a olhar novamente, cadê aquele banco de dados do cliente que você falou que você tinha? Cadê aquelas lives que você fazia dentro da sua loja e muitas vezes você tinha 20, 30 pessoas ou 10 pessoas assistindo? Né? Cadê aquelas vendas casadas que você ia buscar parceiros? Então, você começa a olhar por quê? Durante a pandemia, todos nós tivemos que nos virar. Por que não continuar com essa modalidade? Por que nós temos que perceber? É justamente o quê? A mudança, ela está... A nossa internet hoje não está tão boa, então assim, o Américo José, aliás, deixou o recado aí pra gente, né? Que nenhum cliente é perdido, dá para sempre manter, tentar buscar, a internet às vezes foge, a gente não consegue retomar ela, mas o cliente não, dá sempre para conseguir ir atrás e melhorar o negócio da gente. De qualquer forma, eu quero agradecer o Américo, obrigado Américo pela sua participação. Bom, hoje é dia 13 de setembro, é comemorado o Dia da Cachaça. A bebida genuinamente brasileira é a terceira mais consumida no mundo. E eu fui pessoalmente conhecer a melhor cachaça branca do Brasil, premiada pela Confederação Nacional da Agricultura em 2022. Vamos conferir. Começou a produção da cachaça, investiu em conhecimento e hoje carrega o título de dono da melhor cachaça branca do Brasil, entregue pela Confederação Nacional da Agricultura. Veio para Brasília há uns 22 anos atrás e depois de um tempo a gente comprou uma roça. Nessa roça a gente começou a perceber que tinha alguma coisa para pelo menos tentar manter a roça. A gente mexeu com gado um tempinho, não deu certo, depois fomos para tilápia, também não deu certo. E um belo dia eu estava lá, estava tomando uma como bom mineiro, apreciador de cachaça. Tomando uma, eu falei, uai gente, eu gosto tanto desse trem, por que eu não faço cachaça? Comecei a pesquisar, principalmente o processo de legalização do alambique. Paralelo a isso, a gente foi pesquisando barris, pesquisando madeiras, pesquisando formas de cultivo de cana.
e até chegar no formato que a gente está hoje. E foi atento aos detalhes que o CID conseguiu transformar o sonho de ser destaque no mercado em realidade. A empolgação com a produção da bebida não é à toa. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 20 milhões de dólares da bebida, o melhor número da série histórica que começou em 1997. Daí a prova que esse é um bom negócio. Aguardente de cana, caninha ou cachaça mostram que a produção nacional é de aproximadamente 1,3 bilhão de litros, sendo que 75% são de fabricação industrial e 25% artesanais. Nesse meio, Brasília é destaque. 4 cachaças do Federal estão entre as 250 melhores do Brasil. Entre elas, a Remedim. Com os prêmios e a alta da cachaça no mercado, o produtor se prepara para aumentar a fabricação e as vendas. A gente não esperava, porque a gente não apostava muito nessa cachaça. E quando a gente ganhou o primeiro prêmio, o primeiro lugar foi uma surpresa absurda. Mas a gente continua com a ideia de ser uma produção artesanal. O que eu quero dizer com isso? A gente não quer uma produção de 50 mil litros ano, muito longe disso. A gente quer parar nos 10 mil litros, ou no máximo, de produção por ano. Hoje a gente está entre 4 e 5. Então, a ideia é manter a produção artesanal. É para a gente ver, né? Uma coisa interessante dessa matéria é a gente observar que o empreendedor aí, no caso, ele apostou mais na qualidade, apostou mais naquela questão de oferecer um produto bom, ao invés de ter uma grande quantidade, ter um grande número de venda, né? Talvez nesse ponto de vista. É uma tendência que a gente está observando agora no mercado brasileiro como um todo. Até tem uma curiosidade, no Brasil é consumido 399 milhões de litros de cachaça por ano. Portanto, é um mercado muito grande e aí vale quem diversifica o seu produto, quem faz de uma forma um pouco mais diferente. Nesse caso, a cachaça quase que personalizada e também com algumas modificações que traz um sabor novo, que faz completamente diferente. É um empreendedor que está investindo cada vez mais na questão da inovação no mercado, de fazer com que a empresa dele cresça a partir disso. E é isso que a gente tem observado a cada dia aqui no Jornal do Empreendedor, 3ª edição, nos outros jornais também. E é uma coisa que é boa para quem está acompanhando aí o mundo do empreendedorismo. Empreendedorismo, sucesso sempre. Bom, o Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra amanhã novamente. Tá chegando pertinho de sexta-feira, hein? A gente já vai pensar em começar a aproveitar. A gente se encontra, canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.